Meus caros, vamos falar sobre essa questão dos erros e das consequências desses erros que o Lupe e o PDT vão ter que enfrentar e que já estão enfrentando. Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, assumiu a pasta do Ministério da Previdência, que é um ministério muito complicado, que é um ministério que precisa de políticas públicas muito diretas e que já foi barrado no início, porque o PDT tem uma proposta de reforma previdenciária ou de uma chamada contra-reforma, uma reforma que desfaz esta atrocidade feita pelo Bolsonaro. Assim como também tem uma contraproposta, uma contra-reforma trabalhista. Mas como ocupou a pasta do Ministério da Previdência, o Lupe quis trazer esta pauta. E o Lula barrou. E, sinceramente, eu não tenho surpresa nenhuma disto. Ou você tem surpresa do outro lado? Eu não tenho nenhuma surpresa disso. Para mim, causaria surpresa se o Lula incentivasse essa contra-reforma. Mas o contrário, não. O contrário, para mim, é bem específico. Para mim é isso mesmo. Tá bem claro. Mas por que o Lula, o pai dos pobres, é contra a contra-reforma da Previdência? Ora, meus caros, por um único motivo. Um motivo específico, que é o quê? O rentismo que dita as regras do governo Lula. O rentismo que ajudou a colocá-lo no poder e que coloca ele como um ente, vamos dizer assim, simbólico, mas que para ele tá bom. Porque Lula faz tudo pelo poder. E o Pompeu de Matos, eu fiz um vídeo, inclusive, a respeito disso, tá aqui na descrição deste vídeo aqui, e no cardzinho depois, depois no final vocês vão ver esse vídeo, essa análise, se vocês não viram ainda, em que eu falo com clareza, com relação, por exemplo, ao espanto do Pompeu de Matos em relação àquilo que nós falamos aqui há tanto tempo. Não vai ter reforma da Previdência, não vai ter reforma trabalhista, não vai ter nada, vai se manter tudo como está. Nós já vimos falando nisso, porque Lula vai fazer um governo neoliberal, vai aprofundar o neoliberalismo. Mas nós falamos isso, eu não sei qual é o espanto das pessoas, de pessoas que estão preparadas como o Pompeu de Matos. Então a gente precisa dizer o seguinte, meus caros, nós precisamos dizer o seguinte, não há surpresa nisto. E o que aconteceu? Quando nós nos colocamos contra uma composição da campanha do segundo turno, nós militantes aqui da base, nós que não decidimos nada, porque as decisões partidárias e do PDT e qualquer outro partido brasileiro é todo em portas fechadas, em salas fechadas de reuniões, onde os demais é que obedecem. Porque a lógica de um partido político democrático de verdade era o seu diretório mandar muito mais que a sua executiva. Mas a executiva é que determina as regras. Então, quando a executiva nacional do PDT, vejam bem, decidiu por apoiar o Lula no segundo turno e depois decidiu também compor o governo Lula, essa executiva tem que arcar com as suas consequências. E qual é a representação máxima dessa executiva? Carlos Lupe. Essa executiva que desrespeitou Ciro Gomes. Qual era a posição que o PDT tinha que ter? Era manter-se afastado do governo Lula, era não estar no apoio do Lula, não era fazer aquela cena ridícula que o Lupe fez de ir lá abraçar o Lula. Não era isto. Era para se retirar. Ficar junto com o Ciro no silêncio. Se tiver que apoiar, não vamos apoiar. Mas só é o seguinte, o nosso apoio é assim, nós vamos votar, mas não vamos fazer campanha. E quem não quiser votar também está liberado. O que aconteceu? Não teve o tal do 12 mais 1? Ah, teve, né? E quantas vezes eu disse, quer votar no Lula, vote, eu não vou recriminar, não. Mas eu faço a campanha do 12 mais 1. Quantos que eu vi fazendo o 12 mais 1?
Ah, porque foi uma estratégia do Lupe. É uma estratégia brilhante, né? E com entusiasmo muito mais, os 12 mais 1 eram muito mais entusiastas que os 12 mais, 12, só 12 mesmo, né? Porque o que teve de traidor do Ciro, como no caso o senhor Rodrigo Neves, não está no gibi também. E não houve nada, não foi feito nada também. Então, assim, o Lupe está sendo fritado, eu não tenho pena nenhuma. Nenhuma. Eu acho que o Lupe tem que arcar com as consequências das suas escolhas. E essa executiva nacional tem que arcar com as suas escolhas também. Vocês escolheram esse caminho. Então arque com as consequências delas. Se as consequências não são boas, a gente avisou. A gente avisou que não ia dar certo esse governo Lula. Esse governo Lula é uma mentira. É um governo de estelionato. Agora, só agora o PDT está enxergando isso? Sabe o que dá a entender? Para quem está de fora, e talvez quem está de dentro também, é que o PDT só está criticando o governo Lula porque provavelmente não ganhou os cargos que almejava ganhar sendo puxadinho do PT. Pelo menos esses que ficaram ali bajulando o Lula e tudo mais. Esta é a situação. O PDT abandonou a sua militância, aquela militância que veio com Ciro, porque muitos, e internamente sabem muito bem, que os ditos trabalhistas raiz, o quanto eles debocham de quem apoia o Projeto Nacional de Desenvolvimento, porque muitos são lulistas, e eu não sei porque estão lá dentro do PDT, deveriam estar dentro do PT, mas não estão dentro do PDT, o quanto nós somos debochados, boicotados. Por quê? Porque tem uma gente que tem uma devoção quase que religiosa, ou se não religiosa, a Lula. Eu mesmo tive uma situação em que eu fiquei sendo confrontado por duas figuras dentro do PDT, eu dentro do PDT também, evidentemente, os caras defendendo o Lula dentro do PDT. E eu dizendo, não, nós temos que romper com o lulismo, nós temos que mudar, virar essa página. Porque a esquerda brasileira, enquanto ela não virar a página no Lula, ela vai sofrer muito, ela vai penar muito. Eu dizia isso lá atrás e repito. Eu mantenho a minha coerência. Essa gente não, porque em busca de ter uma meia dúzia de cargos, de ter um dinheirinho, sei lá, extra, né? Por conta disso, se abandona a ideologia. E se abandonar a ideologia, se desmobiliza uma militância de verdade. Então, o que está acontecendo com o Lupe é consequência dos erros dele, da Executiva Nacional do PDT. Arquem com essas responsabilidades, senhores e senhoras. Estou falando, inclusive, da senhora Miguelina Vecchio, que é uma pessoa que eu tenho muito respeito, que é a vice-presidente nacional do PDT e é uma mulher. Muito bem, dona Miguelina Vecchio, a senhora que conste, votou a favor do PDT estar no segundo turno na campanha do Lula. Votou a favor do partido estar compondo o governo. Então, arque com as consequências. Bata e diga, eu errei então, admita, venha falar com a militância. E rompam com essa coisa de meia dúzia decidir por um coletivo de pessoas que estão aqui na base sofrendo. Talvez se vocês botassem o dedo na consciência, as coisas do PDT seriam melhores. Talvez seja isso que o Brizola gostaria de vocês. E não simplesmente vocês falarem de Brizola, 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 como cristãos que falam em nome de Cristo, mas não entendem a essência daquilo que ele falou, daquilo que ele vivenciou. E eu acho que está acontecendo isso no trabalhismo brasileiro.